sobre um artista e designer nascido na Romênia, naturalizado brasileiro, que fazia questão de ser reconhecido como brasileiro, uma pessoa que tinha uma fome criativa incrível, passou a vida criando nos mais variados suportes artísticos e depois de arquitetura, interiores e design de objetos mobiliário. Foi muito interessante, a gente já conhece o histórico desse segmento razoavelmente por outros livros realizados, mas uma história de vida é sempre a forma de dar alma para uma atividade, de reconhecer essa alma em uma atividade, né? Ainda mais em uma atividade criativa. E o Gilon trouxe muito isso para a gente. É interessante, já na carta escrita pelo Cristiano da Sorocaba Refrescos, ele fala de uma relação com o acervo e com essa produção dos imigrantes. É um exemplo clássico dessas contribuições dadas especialmente num período de pós-guerra, quando muita gente saiu fugida da Europa, especialmente, e veio para cá com contribuições tão importantes para a nossa cultura. O livro foi organizado pela Graça, que é galerista, pesquisadora, detém esse acervo da família do Gilon há 13 anos, né, Graça? 13 anos. Então, são 13 anos pesquisando essa história, ligando os pontos dessa história para conseguir fazer a síntese, que não é tão curtinha, em 300 páginas de livro, mas poderíamos preencher muitas outras, né, Graça? Uhum. Nesse livro. Aí a gente contou com a coautoria, além da Graça, do Enoque, que está presente, é crítico de arte, foi amigo pessoal do Gilon, e além do conhecimento artístico do período, tem essa relação afetiva e pessoal com o artista. E com o Giancarlo Latorraca, que é diretor técnico do Museu da Casa Brasileira, arquiteto, pesquisador, está fazendo doutorado sobre design na FAO, e contextualiza a produção do período, inserindo o Gilon nela, com contribuições muito importantes de capítulos mal contados anteriormente na bibliografia sobre o tema. Por exemplo, sobre as exportações na segunda metade dos anos 60, período que o Brasil exportou muito mobiliário e com características de nacionalidade, de brasilidade, que atribuíam valor àquele mobiliário, como as madeiras nobres, mas também um estilo, uma linguagem, os nomes bem brasileiros. E o Giancarlo fala disso com muita propriedade. Infelizmente, ele teve problema de saúde e não vai poder acompanhar a gente hoje aqui nessa conversa. Bom, feita essa introdução, vou passar a palavra para a Graça, que Vou tentar falar pouco. Uma grande especialista, ainda mais depois desse trabalho todo. Né? O Gilon também tem um trabalho muito importante com a tapeçaria, e a Graça se tornou, a partir da relação com o trabalho com o Gilon, uma especialista nessa produção de tapeçaria no Brasil, de forma geral. Teve uma onda de produção de tapeçaria muito grande, com produção muito importante nos anos 60 em diante, né, Graça? 60, 70, 80, até os 2000, que ela vai poder contar um pouquinho mais. E o Enoque depois fala dessa produção artística extensa do Gilon desde adolescente, culminando nessas tapeçarias também.
Obrigado mais uma vez, obrigado pela presença do público que está aqui com a gente. É um prazer grande estar com vocês aqui. Tenho que olhar para cá, para a live, fico meio confuso. Mas obrigado a quem está nos assistindo online também, quem vai assistir posteriormente. Bom, boa noite. Obrigada, Cristina. Parabéns pelo espaço. É um prazer estar no Museu de Arte Contemporânea em Sorocaba, uma cidade que eu só tinha vindo da minha infância, sou de Campinas. É um prazer reencontrar Sorocaba tão bem, assim. E obrigada, Cristiano, por esse convite, por patrocinar esse livro incrível, que é um sonho realizado da família Gilon, das filhas Laura e Gabriela, e nosso, e dos imigrantes que ajudaram a fazer o Brasil, como a sua avó, que a gente teve o prazer de fotografar um dos móveis mais importantes que estão aqui no livro, que significa um dos primeiros móveis do Gilon, feitos sob encomenda para uma família romena, para clientes aqui no Brasil. Eu vou tentar sintetizar, a história é longa, o Enoque sabe muito bem disso, o Giancarlo também, o Otávio ficou íntimo também do Gilon. O Gilon nasceu na Romênia em 1919, com muito talento artístico, foi a ovelha negra da família, que a família era de agricultores e tudo mais. Ele seguiu o talento dele desde criança, como o Enoque também vai relembrar. Ele fazia caricatura, já vendia as caricaturas em bares, restaurantes. Ele se virava e com isso ele foi saindo dessa família tradicional atrás do sonho dele. Se identificou muito com o teatro, se tornou um cenógrafo, realizou várias cenografias na Romênia e em seguida em outros países, mas inicialmente para teatros mambembes e tudo mais. Chegou a cursar a Universidade de Belas Artes em Romênia, iniciou a arquitetura, mas não terminou porque ele fugiu da guerra, né? Perseguido pelo nazismo e tudo mais. Resumindo bem, chegou em Israel em 44. Em 44, quando na Palestina ainda era território dominado pelos ingleses, ele teve o passaporte inglês e sentiu que tinha que ir para Tel Aviv, que era um grande centro cultural, onde lá ele poderia continuar não só a cenografia de teatro, mas seus desenhos. E logo ele já começou a fazer exposições em galerias como escultor. Ele dizia que todo romeno sabia fazer escultura. E ele tinha realmente esse outro dom. O Jean Gilon, vocês vão ver no livro, é um artista multifacetado, é difícil dizer qual atividade que ele fazia, porque ele fazia as coisas simultâneas. Então, caricatura, gravura, desenho, pintura. Então, em Israel, ele começou a ser reconhecido com os eventos na Galeria Katz, em outras galerias importantes, realizando cenografias para peças super importantes. Também na França, depois o Enoque vai dar continuidade a esse assunto. E na arquitetura de interiores, ele realizou obras até para campos militares femininos, que é uma coisa extraordinária, casas de clientes ricos, que ele executava desde mobiliário, pintura mural e toda a decoração. E aos poucos ele chegou à conclusão que era legal, o Brasil vivia num momento áureo, o país do futuro, e casando-se com a Edith, sua companheira de vida, ele decidiu emigrar para o Brasil. Chegando no Brasil, em 56, ele logo interagiu muito bem com a cidade de São Paulo, percebeu a carência trabalhando na loja do Dan Landwehr, que depois veio a ser um grande amigo, que ele colaborou com o Dan para instalar fábricas de mobiliário em Brasília. Ele trabalhou para a loja do Dan, em São Paulo, na Village, e começou a fazer os móveis sob encomenda, desenhar os móveis. Aí que ele se dedica bastante para o desenho
design, a concepção de mobiliário. Então, nesses primeiros móveis que ele executou na marcenaria desta loja, em seguida ele montou as marcenarias dele, que chamou-se Sidan, Jean Gelon e Companhia. Ele fazia os móveis sob encomenda. Então, a avó do Cristiano, eu preciso de um móvel aqui para cobrir uma porta. Ele executou exatamente o móvel que ela precisava, mas aí criou um painel artístico de cobre, que ele manuseava muito bem o metal, esculpia, fazia o cobre batidinho e tudo mais. E com isso ele começou a fazer sucesso na área de arquitetura de interiores no Brasil, e a Casa e Jardim começou a publicar vários projetos dele, e ele se tornou também o colaborador da Casa e Jardim. No livro, o Otávio ilustrou super bem esse período, e nos anos 60, através de entrevistas e revistas, a gente percebeu o quanto ele gostava de fazer essa coluna em resposta ao leitor, tirando dúvidas e também contando das suas viagens, que aí ele começou a voltar para a Europa, para o Oriente Médio, para os países onde ele já tinha estado pesquisando e realizando novos projetos. Concluindo um pouco, assim, ele, na questão do mobiliário, ele decidiu primeiro abrir as lojas Adorno em sociedade com amigos em São Paulo, em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro. Isso entre 59, 3 aninhos depois dele ter chegado no Brasil. E nessa loja Adorno tinha a concepção de móveis, objetos, luminárias, e ele também abrigava vários artistas, como Genaro de Carvalho, Paulo Becker, que fazia tecidos, e outros até alguns artistas abstratos. Teve muito sucesso com as lojas Adorno, mas ele percebeu que o Brasil estava incentivando muito a exportação de mobiliário. O Brasil for Export está vendo muito bem. O Giancarlo conta da proximidade dele com o Percival Laffer, que participavam juntos de feiras internacionais. Então, a partir de 65, ele funda uma outra empresa, Wood Art, nome em inglês, Wood, madeira, arte de arte, já se especializando e vislumbrando esse mercado externo com incentivo do Brasil, e participa dessas feiras internacionais, muitas que aconteceram na Alemanha, em Frankfurt, Colônia, Viena e aí Suíça, e com o passar do tempo ele consegue representantes, mais de 22 representantes entre Europa até Austrália, Estados Unidos, e faz o lançamento inicialmente dos móveis, que ele deu nome bem brasileiros, Rio, Bertioga, Rodeio, na linha de móveis essencialmente em jacarandá, maciços, com estrutura em persista. Depois, não sei se você vai passar as imagens, acho que dessa vez não, a gente vai ver as imagens no livro, são 400 imagens. E um dos lançamentos mais importantes foi da poltrona ícone jangada, que ele criou, que está na capa do livro, em visita à Bahia, olhando as jangadas, na época que haviam ainda muitas jangadas ao mar da Bahia, e ele vislumbrou essa poltrona inspirada na jangada e com esse conforto, ele dizia que era a poltrona relax dele, era a Charles Imes brasileira, e ainda é. E a jangada, o diferencial dela, inovador, que ele teve muito sucesso a partir do lançamento de 68 na Alemanha, que ela tinha tem estrutura em rede, que é até uma homenagem ao pescador e tudo mais, sobreposta com estofamento de couro. Bom, aí continuaram as exportações, aí depois ele voltou a fazer bastante arquitetura de interiores no Brasil, fez muitos hotéis, o começo do shopping centers, fez vários shoppings e tudo mais. Antes desse retorno para a arquitetura de interiores, como ele era um pintor,
ele começou a fazer tapeçarias por incentivo do Genaro de Carvalho, que além de amigo foi o primeiro artista que teve, assim, primeiro artista, houveram outros, Regina Grazi e tudo mais, de tapeçaria, mas de ateliê de tapeçaria moderna, bem instalado na Bahia e que realizava tapeçarias não só para o mercado brasileiro, mas externo também. Mas, enfim, ele entrou para esse mundo da tapeçaria. Aqui a gente tem um painel de uma reprodução de uma tapeçaria dele, com temas bem brasileiros, bastante inspirados pela fauna e flora. As primeiras eram com temas borboletas. Esta foi exposta em 69, na segunda exposição que ele realizou no Brasil. E na Europa ele já começou a expor tapeçarias em 66. Bom, a Edith, companheira de vida, tomava conta dos ateliês, não só das lojas Adorno, que aí ele fechou as lojas a partir do momento que as exportações foram crescendo. E ela também tomava conta dos ateliês de tapeçaria, sua tapeçaria era mais bordada. E aí eu acho que o Enoque pode falar mais na questão artística, porque o Enoque, além de amigo, crítico de arte, realizou várias curadorias de várias exposições de tapeçaria. Então, no livro está organizado, assim, os seus primeiros móveis, os primeiros objetos, aí a linha dos móveis, as tapeçarias com seus estudos respectivos, casas de colecionadores, as pinturas mais recentes e muito documento histórico. Foi difícil, o Otávio me cortou os braços e as pernas porque eu queria que tivesse o dobro de imagens, assim, de documentos, mas ficou bastante rico e convido a todos a apreciarem o livro, né? Acho que você passa a palavra para o Enoque. Vamos passar a palavra para o Enoque, por favor. Enoque está nos ouvindo? Tudo bem aí, Enoque? Sim, tá sim. Nos ouvindo? Ok. Eu não estou ouvindo-os muito bem. Não sei se isso é um problema particular meu, mas eu espero que esteja me ouvindo. Sim. Ok, perfeito. Então, eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente o Jean Gillon, de fazer uma amizade com ele que durou 33 anos. Não foi os nossos encontros não eram muito frequentes, mas eles nunca deixaram de existir. Eles se intensificaram durante determinados momentos em que nós estávamos trabalhando juntos. Eu tive a oportunidade de fazer 2 exposições do Jean Gillon, uma individual e outra coletiva, em São Bernardo do Campo, a coletiva, e a individual em São Caetano do Sul. Por que essas 2 cidades do ABC? Porque eu morava na época em Santo André. E a região industrial do ABC é Santo André, São Bernardo e São Caetano. Né? Então, e eu lembro precisamente o dia em que eu conheci o Jean Gillon. Na verdade, eu fui auxiliado por um catálogo, porque eu conheci o Jean Gillon no dia em que abriu a primeira Mostra Brasileira de Tapeçaria, 74. na Fundação Armando Álvares Penteado, aqui em São Paulo. E essa mostra marcou o início assim, de um período muito importante para a tapeçaria brasileira. Não é? Aconteceram várias mostras na sequência dessa, inclusive uma grande mostra chamada Trienal da Tapeçaria, que aconteceu algumas vezes no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Não é? Quando eu conheci o Gillon, ele, muito simpático, já me passou o telefone dele. Na verdade, eu me lembro, era um telefone de 7 números. Naquela época não existiam ainda os 8 números. Né? E ele me passou também os endereços do escritório dele, da casa dele, do apartamento dele aqui na Rebouças, e também de uma casa de campo que ele mantinha no Embu das Artes, que é uma cidade que fica na região metropolitana de São Paulo, não muito longe daqui.
Quando eu cheguei, o conhecimento foi aumentando e ele foi mais intenso quando eu cheguei na casa de campo dele, sabe? Porque lá era uma casa grande e tinha uma grande quantidade de obras de arte, não é? Entre móveis, entre pinturas, desenhos, gravuras, esculturas, né? E até cenários de teatro, coisa que até aquele momento eu não sabia que ele tinha participado, né? Aí eu percebi logo que ele era um artista múltiplo, um artista que atuava em muitos segmentos da arte, não é? E que ele, na época, ele era mais conhecido, né? E ainda hoje ele é como um grande designer de móveis, não é? Na verdade, o Jean Gillon é o criador de uma poltrona ícone do mobiliário brasileiro, que é a poltrona jangada, que é uma poltrona muito bonita e muito confortável, né? E que foi reeditada, né, pelo Passado Composto, que é a empresa da Graça que está aqui conosco nesta live. Né? Ela foi reeditada numa edição limitada. Né? O Gillon, então, comigo, ele teve uma participação maior como artista plástico, porque eu sou artista plástico, eu sou crítico de arte, e na época eu também escrevia no jornal da região do Grande ABC, né, num jornal local, que é o principal jornal de lá. Né? E aí eu fiquei, então, me interessei e fiquei sabendo que o Jean Gillon começou como caricaturista lá numa cidade chamada Iași, na Romênia, onde ele nasceu. Ele começou a caricaturar as pessoas em restaurantes da cidade, no período noturno. Não é? Ele foi levado por um outro caricaturista que escrevia num jornal local. Não é? Ele se aproximou desse caricaturista, se interessou e depois virou um caricaturista, e ele me disse que, como caricaturista, ele ganhou os primeiros trocados da vida dele, porque ele entregava o desenho e recebia alguma recompensa das pessoas dos restaurantes que ele frequentava. Depois ele trabalhou, ele desenvolveu o desenho, ele pintou, não é? Ele estudou na Escola de Belas Artes de Iași, ele foi escultor, ceramista, mas ele, quando chegou assim na década de 50, ele tinha casado naquele momento com a senhora Edith, né, que era uma ceramista também, romena, né, e ele imediatamente ele veio para o Brasil atraído assim pelo governo desenvolvimentista do Juscelino Kubitschek, que construía Brasília, não é, que apoiava as artes, não é? E ele percebeu que São Paulo era uma cidade importante, que estava desenvolvendo a indústria automobilística. E ele falou, esse é o país que eu quero, porque ele era muito inquieto. Ele passou por Israel, ele foi em países da Europa, Itália, França, mas sempre mostrando a sua arte. Né? E em Israel, por exemplo, ele desenvolveu muita cenografia, que ele começou em Iași, né, na sua terra natal. Quando ele chegou, por exemplo, no Brasil, ele se aproximou de um casal muito importante do teatro brasileiro, né, que é a Cacilda Becker e o Valmor Chaves. E ele logo, ele me falou que eles se deram bem. E logo ele começou a fazer umas peças para a Cacilda. Né? A Cacilda utilizou muito ele como cenógrafo. De vez em quando ela mudava para Ciro Del Nero, sempre para grandes artistas, né? Grandes cenógrafos da época. Mas eu diria que naquele momento em que eles se conheceram, o Gillon foi o cenógrafo mais próximo deles. Não é? E ele teve, inclusive, a oportunidade de ser o cenógrafo da peça mais importante que o Teatro Cacilda Becker fez na época, foi A Visita da Velha Senhora. Essa peça teve uma temporada relativamente curta, mas intensa, sempre com muitos, com a plateia lotada. Primeiro em São Paulo e depois no Rio de Janeiro, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro.
Era uma peça muito sofisticada, né? Uma peça do Duremar, e com muitos figurinos, e com muitas mudanças de cena. E ali foi a grande oportunidade, o Gilon, que foi, naquele ano, recebeu um prêmio importante por essa atuação. Não é? Então, esse é um aspecto pouco conhecido do Gilon, que eu acho que o livro Artista Design, que está sendo lançado pela editora Olhares, mostra muito bem, que mostra vários aspectos da obra dele, né? E dá um destaque natural para o mobiliário, que realmente foi uma contribuição muito importante do Gilon, mas mostra todos os aspectos da vida dele. E eu acredito que poucas pessoas têm conhecimento dessa atuação tão importante do Jean Gilon na cenografia brasileira. Não é? Ele foi realmente uma pessoa que marcou época, não é? E depois ele só não continuou porque ele tinha um interesse muito diversificado. E ele era um artista, ao mesmo tempo ele se tornou um empresário. Ele teve uma loja com Adorno, né, que tinha aqui em São Paulo, no Rio e em Belo Horizonte. Depois ele também se envolveu com a indústria de móveis e se transformou num grande exportador de móveis. Não é? Na época ele trabalhava muito com jacarandá, que era uma madeira muito nobre e muito apreciada na Europa, nos Estados Unidos e em outros países. Ele se transformou num grande exportador. Ele chegou a exportar móveis para 22 países. É realmente uma coisa impressionante. Mas o Gilon, eu diria que não era, por essência, por vocação, um empresário. Ele era, sobretudo, um artista, um criador. E ele me disse que ele tinha, às vezes, dificuldade de trabalhar, de administrar negócios, que não era bem o que ele mais gostava. Não é? Mas a produção dele era tão interessante que ele acabou envolvido, sabe, em todas essas coisas. Não é? Quanto à parte de artes visuais, eu destacaria que ele foi um grande aquarelista e um grande guaxista, vamos dizer assim. Não é? Ele fazia essas guaches, sobretudo, como estudos para as tapeçarias que ele faria. Não é? Mas essas obras são de tamanha qualidade que elas têm um valor próprio, elas têm um valor autônomo. Não é? Elas são arte final, não é uma arte intermediária. Não é? Assim como o desenho, às vezes, é considerado uma arte intermediária. Não é? O trabalho dele era muito importante. E ele fez uma exposição assim, que marcou a época em São Paulo. Eu estive nessa exposição e fiquei encantado com a beleza, com a fluidez das cores do Jean Gilon. Ele se aproximou da tapeçaria pelo Genaro de Carvalho, da Bahia. Porque, como um arquiteto de interiores que ele trabalhava muito com decoração, ele precisava de elementos assim para tocar nesses projetos dele. E ele se transformou num bom cliente do Genaro. Né? Todavia, um dia, o Genaro também estava muito solicitado na época. E o Genaro soube que ele tinha feito tapeçaria em Paris, que o Gilon tinha feito tapeçaria. Ele falou, por que você não faz as suas tapeçarias? E aí é que você precisa, né? Aí ele começou. E foi muito, muito bem e desenvolveu um dos trabalhos mais importantes dele, eu acho, na área da tapeçaria. As tapeçarias que não eram assim, de volume, eram bidimensionais. Né? Na época, a tapeçaria estava assim, numa fase que valorizava muito o volume. Eram quase esculturas tecidas, né? O que se apresentava nas Bienais de São Paulo e mesmo aqui os artistas locais. Então, a tapeçaria foi realmente, eu diria que talvez depois como design de móveis e também como design de objetos, porque os objetos que o Gilon fazia eram de uma qualidade excepcional, sabe? De um bom gosto, de um refinamento e de uma simplicidade fora do comum. Não é? Então, eu diria que, na minha área, o Jean Gilon, ele se destacou muito como tapeceiro. Ele foi um dos maiores tapeceiros do Brasil, não é? Da tapeçaria moderna brasileira. Não é? E ele foi também
um grande cenógrafo, né? Foi eu também um grande artista do papel, de trabalhar no papel do guache, da aquarela. E na pintura, ele se dedicou mais no fim da vida, sabe? Porque ele, interessante, ele era um homem do projeto. E, geralmente, os homens de projeto trabalham muito com o papel, trabalham muito na prancheta, não é? Mas, no fim da vida, ele trabalhou bastante com a pintura. Não é? Então, eu até terminei o meu texto no livro, que eu recomendo, que eu acho que o Jean Gillon não imaginava que teria um livro dessa qualidade. Ele queria ter um livro, tanto que ele começou a escrever as suas memórias, não é? Mas eu acho que ele, lá em cima, hoje, deve estar muito feliz de saber que ele teve um registro da vida dele assim, de alta qualidade, não é? Que foi precedido por um período de pesquisa muito grande, não é? É que toda a obra dele foi digitalizada, inclusive nos facilitou muito nesse período de pandemia, em que a gente estava muito recluso, né? Nós recebemos tudo certinho no computador, podíamos consultar, podíamos pedir mais informações, e tudo isso resultou num trabalho editorial de alta qualidade, que eu recomendo bastante a todos que estão nos ouvindo. Que bom. Perfeito. Falou bem. Muito obrigado, Enoque. Muito bom te ouvir. Bom, eu só esqueci de falar uma coisinha, posso falar? Por favor. Nossa, adorei sua fala, Enoque, maravilhosa. Obrigado. É muito bom te ouvir. Eu só esqueci de falar uma coisa importante, que o encontro que eu tive com a família Gillon foi por causa de uma tapeçaria, que nós tínhamos uma tapeçaria exposta na nossa galeria e ela nos trouxe ao encontro com as filhas, Laura e Gabriela. E deste encontro nós visitamos a Casa Ateliê no Embu das Artes. O Enoque teve a sorte e o privilégio de conhecer pessoalmente o Gillon. Eu conheci o Gillon pela obra dele na Casa do Embu e no apartamento da Rebouças. Daí essa nossa dedicação de 3 anos de digitalizar os documentos, organizar os arquivos da família, para trabalhar nesse importante resgate, não só de uma pessoa, mas importante para o mobiliário moderno brasileiro, para a arte da tapeçaria, que um dos motivos, o Gillon me incentivou a iniciar uma grande pesquisa em torno da tapeçaria artística e hoje eu me tornei uma especialista da tapeçaria moderna brasileira. Nossa galeria já publicou livros a respeito e a gente tem feito a interligação, a conexão dos artistas contemporâneos que o Enoque até mencionou, que fizeram parte da primeira mostra de tapeçaria em 74 da FAP, das trienais do MAN e de exposições também internacionais e fazem parte de acervos nacionais e internacionais. Então, a tapeçaria nos entrelaçou e nos trouxe esse encontro com os autores, né, com vocês aqui, então agora são talvez felizes. Seja interessante, Graça, o Enoque, talvez possa falar disso também, contextualizar a relevância daquele que a tapeçaria ganhou naquele período, né, que era algo que existia antes, mas ela, por certas representações internacionais, inclusive, ela ganhou uma força de suporte naquele período dos anos 60 em diante, não é isso? É isso. O que aconteceu, assim, voltando só um pouquinho na história, Jean Lurçat e outros artistas, mas principalmente o Jean Lurçat, artista francês, ele trouxe a arte para a tapeçaria. Foi o renovador da tapeçaria mural, que estava um pouco em decadência no início do século XX. Era reproduzido com temas medievais, mitologia greco-romana. Ele levou a arte, como se fez a transposição da pintura para a tapeçaria. Na França, ela era executada mais em teares, de alto e baixo liço, nas regiões de Aubusson, bom, assim como outras regiões da Bélgica e tudo mais. No Brasil, o Jean Lurçat exportava bastante para cá, tinha vários clientes, uma das primeiras casas modernas do Brasil, do Oscar Niemeyer, em Cataguases, Minas Gerais, onde o Tenreiro criou os primeiros móveis modernos.
tinha tapeçaria de Loursat. E o Jean Loursat vinha muito ao Brasil e se encantou com a obra do Genaro de Carvalho e incentivou o Genaro a começar a fazer exposições no tema de tapeçaria. O Genaro já fazia algumas tapeçarias e o Jean Gillon já tinha visto a obra do Loursat e de contemporâneos, se incentivou com isso, era a tendência do momento. Então ele decidiu transpor a sua pintura para a tapeçaria e a do Gillon era mais bordada, mas isso, ao longo dos anos, ele também voltou para a Europa e autorizou com que algumas obras suas fossem executadas em teares na Suíça, até na França. Então, no livro a gente vai ver as primeiras tapeçarias dos anos 60, bordadas, e o Gillon teve uma carreira muito longa na produção de tapeçaria, porque as tapeçarias dele eram muito atraentes, e ele fez para grandes espaços, também em outras técnicas, e fazia sob encomenda, né, também. E é considerado um dos artistas mais importantes tapeceiros do Brasil, junto com Duché, Nicolo, Janaro e outros contemporâneos seus. Acho que é interessante você comentar também, Graça, sobre a relação do Gillon com o mobiliário moderno, lembrando que o mobiliário moderno ele está associado a um momento em que a arquitetura teve uma grande transformação, o jeito das pessoas morarem teve uma grande transformação, e os próprios arquitetos muitas vezes sentiram a necessidade de criar móveis. Então muitos dos designers modernos são arquitetos para estarem de acordo com aquela estética que eles estavam propondo em seus projetos. E, curiosamente, assim, a gente nomeia uma série dos designers mais importantes que eram arquitetos, mas também vários que vieram das artes, né? O Abraham Palatini, que criou uma série, teve uma fábrica de móveis. Então, era uma oportunidade criativa, até pela multidisciplinariedade a que esses artistas modernos se propunham. O Gillon, curiosamente, ele traz as duas coisas, né? Ele já tinha migrado para os interiores a partir da produção artística, ele passa a desenvolver mobiliário a partir de uma necessidade de projeto de interiores, mas ele nunca deixou de atuar nos campos artísticos e ele integra uma coisa com a outra. Você vê por esse que é um dos primeiros móveis da produção dele, que a Graça mostrou, né, a integração do trabalho em madeira com um painel escultural em relevo. Né? Mas acho que era interessante você falar assim, como ele se relaciona com o resto dessa produção, assim, de forma sintética. Essa produção, só para complementar, ela ganhou muita força nas últimas 2 décadas, ela foi muito lembrada como um patrimônio material importante do modernismo brasileiro, e essa memória que estava fragmentada, que foi mal registrada na época, ela contou com o trabalho dessas galerias especializadas, como é a da Graça, uma das mais importantes no Brasil, para ser reorganizada, até para embasar móveis que iam ganhando valor, um valor que foi se ampliando, né, com essas histórias, né? O Sérgio Rodrigues, o Tenreiro, o Jorge Zalzupin, o próprio Niemeyer, que fez mobiliário, o Geraldo de Barros, que era o outro artista que teve uma fábrica de móveis, e o Jean Gillon nessa cena. Então, o Jean Gillon era sempre citado lá com um verbete no meio dessa bibliografia genérica do móvel moderno, e é incrível hoje perceber toda a história por trás dessa verve criativa que levou a ele olhar para aquela produção contemporânea e deixar sua marca e uma grande contribuição ali.
Então, o Jean Gillon, o Otávio já disse bastante, ele sentiu essa carência e também foi incentivado, né? Principalmente por essa exportação. Eu acho que o Sérgio Rodrigues hoje foi assim mais reconhecido na época, mas o Sérgio Rodrigues, assim como o Gillon, tiveram que ser reconhecidos lá fora do Brasil para depois serem reconhecidos na sua terra. Às vezes tem isso, o Brasil ele é reconhecido lá fora para depois o brasileiro reconhecer. Então, hoje a gente tem um retorno desse reconhecimento do Jean Gillon, que chegou a exportar bastante, fez os lançamentos fora e depois no Brasil. E em alguns momentos que ele não tinha loja para comercializar, ele fez parcerias, como o Laffer. Então, no livro, o Giancarlo entrevistou o Percival Laffer para contar dessa parceria, não só em estandes lá fora, mas do Jean Gillon, dele ter vendido móveis do Jean Gillon na loja Laffer durante o período, que foi através de uma foto que a gente conseguiu comprovar esse momento. O Laffer está vivo, e depois foi lá, realmente isso aconteceu, mas ele é super discreto lá. A gente fez também um livro do Laffer há uns anos, e ele curiosamente, é o que manteve a sua empresa aberta até hoje, foi o que teve uma produção industrial mais representativa, assim, mais de 1.000 funcionários, verticalizou toda a produção, fez o carro MP Laffer a partir disso, porque tinha fibra, tapeçaria, couro, moldagem de plástico, tinha tudo lá dentro, usinagem de metal, tudo, madeira, né? Mas ele sempre quis dar esse aspecto industrial. E o Gillon mais artesanal. Né? O Gillon e todo o resto, praticamente, era mais artesanal, era muito mais, como o Enoque falou, do ímpeto criativo do que da atividade empresarial, apesar de terem sido grandes pequenos empreendedores. Né? Foram muito bravos nesses pequenos empreendimentos que até hoje têm o valor reconhecido. Né? Por isso que depois ele foi parceiro de várias outras fábricas, como a Italma. Nos anos 90 ele reeditou a Probel, aí que ele ganhou o prêmio do móvel da Jangada como o primeiro prêmio de um mobiliário moderno brasileiro. E voltando só também ao teatro, que o Enoque falou muito bem, da parceria com a Cacilda Becker, o Jean Gillon chegou até a participar da Bienal de São Paulo, no estande da Cacilda Becker, com a peça da Visita da Velha Senhora, que ele também desenhou os figurinos, ele chegou a desenhar 250 figurinos. Então ele era realmente extremamente criativo, vocês vão ver que colorido maravilhoso. Os figurinos hoje a gente nem tem mais à venda, são todos em colecionadores. Tem algumas amostras dos figurinos. E aí depois então, vocês realmente, conseguem ver melhor. Ele foi um artista multifacetado e vai ser muito interessante para vocês descobrirem todos esses talentos do Jean Gillon. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, se pode. Acho que podemos abrir para perguntas.